O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz: Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Ele é o alicerce da nossa fé. Ele é o fundamento da nossa fé. Não se coloca outro fundamento. Este é o fundamento fundante. O primeiro, o básico, o fundamental. Todavia, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, se diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Jesus Cristo é fundamento e os apóstolos também são fundamento. E não há contradição entre as duas afirmações. Porque o segredo para compreendermos como conjugar esses dois versículos, escritos, aliás, pelo mesmo apóstolo São Paulo, é exatamente o segundo texto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Pedra angular é uma expressão tirada do Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor, e que sabedoria Ele fez aos nossos olhos. A pedra angular, numa construção, é a primeira pedra que se coloca no ângulo, que é o ponto de convergência entre duas paredes. Normalmente, entre elas existe um ângulo de 90 graus. Faz-se o alicerce, cava-se a terra, coloca-se no buraco cimento concreto suficiente, e depois que ele está bem duro, bem petrificado, o primeiro passo para se levantar uma parede, ou para serem levantadas duas paredes, é colocar no ângulo uma pedra. Todo construtor sabe disso. Porque é a partir dessa pedra que se vai medir o ângulo. Sem ela, não se tira o esquadro, como se diz na linguagem
corriqueira. Enquanto que no segundo ângulo se coloca uma outra pedra, e naquele e naquele. De sorte que é um procedimento básico. Sem a pedra angular, não existe ângulo. Ela é colocada em primeiro lugar. E depois, sim, as outras pedras são colocadas. O fio é passado, que obedece àquela linha, à parede que vai ser erguida. Pronto, com essa imagem nós compreendemos em que sentido Jesus é pedra, fundamento, e em que sentido os apóstolos são pedra, fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento, que é o fundamento fundante. Jesus é pedra, Jesus é fundamento, Jesus é alicerce, enquanto é o objeto da nossa fé. Nós cremos nele, o nosso coração é entregue a ele, a razão da nossa existência é ele. Já os apóstolos são fundamento, no sentido de testemunhas da fé. Reparem o que diz o começo da primeira leitura de hoje. O que era desde o princípio, ou seja, o verbo. O que nós ouvimos, eles ouviram o verbo encarnado. O que vimos com nossos olhos, eles contemplaram o verbo da vida que conviveu com eles. O que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se. E nós a vimos e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai. Portanto, os apóstolos são fundamento à medida em que eles foram testemunhas da ressurreição de Cristo, é o tema do Evangelho de hoje, e conviveram com o verbo da vida que se encarnou, morreu e ressuscitou. Nesse sentido, nós pertencemos a uma igreja que tem 4 características, 4 notas características: a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. Creio a igreja una, santa, católica e apostólica. E é exatamente essa 4ª nota característica que se destaca no dia de hoje, em que celebramos o fundamento fundado, já que antes de ontem celebramos na liturgia da igreja o fundamento fundante. Na 8ª de Natal, depois de celebrarmos o primeiro mártir adulto que derramou seu sangue por causa de Cristo, foi a festa de ontem, o diácono Santo Estevão. Hoje celebramos o caçula dos apóstolos. E não é um apóstolo qualquer, é um apóstolo que, quando fala de si no seu evangelho, ele se denomina o discípulo que Jesus amava. Tratava-se certamente de um garoto, quando nosso Senhor Jesus Cristo chamou os 12 que ele quis para estarem consigo. Mas antes de falarmos dele, vamos explicar em que sentido a igreja ela é apostólica. O Catecismo da Igreja Católica, número 857, diz que a igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isso em um tríplice sentido. Primeiro sentido, ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, que eu citei ainda há pouco, apóstolos que foram testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Segundo, a igreja é apostólica porque ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito Santo que nela habita, o ensinamento do precioso depósito, as salutares palavras ouvidas pela boca dos apóstolos. E a nossa igreja é apostólica também num terceiro sentido, porque ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a sucedem na missão pastoral. O colégio dos bispos, os bispos são sucessores dos apóstolos, assistidos pelos presbíteros,
em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Nesta sucessão ininterrupta, desde os apóstolos até hoje, cada diocese tem o seu sucessor dos apóstolos, o seu bispo. Mas a diocese de Roma, o seu sucessor é sucessor de Pedro. Pedro tem o seu sucessor, o bispo de Roma. Assim, em Roma, reside e preside na caridade todo o orbe católico, o sucessor do apóstolo Pedro, o Papa Francisco. Em cada diocese, pastoreia a sua igreja particular, em comunhão com o colégio dos bispos, com e sob Pedro, o bispo diocesano. Amados, agora voltemos os nossos olhos para a figura de São João Evangelista. São João Evangelista, o santo de hoje, é o apóstolo João, autor do 4º evangelho, de 3 cartas. A primeira carta de São João, a segunda carta de São João, a terceira carta de São João e o Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento e também de toda a Bíblia. Seguramente é um dos mais novos apóstolos do Senhor, se não o mais novo. Seus pais se chamavam Zebedeu e Salomé. Seu irmão era Tiago, também apóstolo. Tiago o maior, porque havia um outro Tiago no grupo dos 12, Tiago o menor. Os 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram os únicos apelidados por nosso Senhor Jesus Cristo. E um apelido muito curioso, Boanerges, filhos do trovão. Que significa? Significa que eles tinham um temperamento muito forte. Pelo menos no começo da vida pública de Jesus. E prova isso um episódio muito curioso. Jesus ia passando pela Samaria, vindo da Galileia, em direção a Jerusalém. E os 2 irmãos foram enviados à frente para pedir hospedagem aos samaritanos. Todos sabemos que os samaritanos não se batiam muito com os judeus. Quando os samaritanos souberam que eram judeus que estavam passando, negaram hospedagem. Pois esses 2 garotos chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, o Senhor quer que ordene que venha raios para destruir esses samaritanos? Repare que gênio de cobra. Danados, queriam matar mesmo. Misericórdia, se eles não nascessem em Israel, eu diria, eles seriam alagoanos como eu. Gênio de cobra danado. Jesus então precisou repreendê-los. Vocês não sabem de que espírito estão animados. Jesus proibiu, eles tinham o poder de ordenar que raios caíssem em cima dos coitados dos samaritanos e matá-los. Eles tinham, portanto, um temperamento fortíssimo. Por isso, Jesus os apelidou filhos do trovão. Filhos do trovão queriam mandar raios e trovões. Pois bem, mas com o tempo, este apóstolo caçula, impetuoso, com uma personalidade vivaz, acabou se tornando, sobretudo no fim da vida, um homem extremamente paciente, condescendente, misericordioso. Esses 2 irmãos, como Pedro e André, eram pescadores. Tiago nasceu, juntamente com seu irmão João, em Betsaida, às margens do mar da Galileia. Jesus tinha uma predileção toda especial por ele. Tanto é que ele e seu irmão, Tiago, e juntamente com São Pedro, eles são os 3 presentes em importantíssimos momentos da vida pública de Jesus. Ele ressuscita Nosso Senhor, a filha de Jairo, e não permite que ninguém se aproxime, só leva para estarem consigo, para presenciarem esse milagre, Pedro, Tiago e João. Jesus sobe ao monte para se transfigurar, não leva nenhum apóstolo, a não ser Pedro, Tiago e João. Jesus, quando vai ao Jardim das Oliveiras, ocasião em que entra em agonia,
Depois ele acaba sendo preso, só leva esses 3 para estarem consigo: Pedro, Tiago e João. É o único discípulo apóstolo que reclina a cabeça no peito de Jesus, na hora em que o Senhor diz: um de vós me há de trair. Era o querido, no bom sentido do termo, o predileto de nosso Salvador. No Calvário, ele é um dos raros que não fogem, e juntamente com as mulheres que estão ali do lado, presencia e recebe um legado preciosíssimo dos lábios do próprio Jesus, no capítulo 19 do Evangelho segundo João. Agonizando nosso Salvador, Jesus olha para ele, e a respeito de sua mãe, lhe diz: eis aí a tua mãe. E Jesus, agonizando, olhando para a mãe, vendo em São João, evangelista, qual representante de toda a igreja, diz para a sua Santíssima Mãe a respeito dele: eis aí o teu filho. E no mesmo versículo 27, nós temos uma frase belíssima: e a partir deste momento, ele a recebeu em sua casa. A tradição antiquíssima da igreja atesta que São João Evangelista ficou em Jerusalém até o dia do assassinato do seu irmão, que é narrado no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos. Herodes, querendo agradar aos judeus, mandou matar a espada, ou seja, cortar a cabeça de São Tiago, irmão de São João. Foi o primeiro bispo de Jerusalém, São Tiago, irmão de São João. Depois desse acontecimento, foi desencadeada uma violenta perseguição contra os cristãos, que se espalharam em vários lugares de Israel, a Galileia, a Samaria, a Judeia. O apóstolo Paulo pessoalmente passou a perseguir os cristãos, ocasião em que foi assassinado, foi lapidado, foi apedrejado Santo Estevão, e é a ocasião de São João desaparecer da Terra Santa. E ele vai morar em Éfeso, onde o apóstolo Paulo, algum tempo depois, iria residir. E ele vai ser bispo daquela cidade até ao fim da vida. Ele vai presenciar 2 grandes perseguições que o Império Romano vai mover contra a igreja. A primeira perseguição no tempo do imperador Nero, de 54 a 68. E depois a segunda, essa muito mais virulenta, agressiva, perversa e muito mais abrangente, porque foi em todo o Império Romano, a perseguição movida pelo imperador Domiciano, que governou o Império Romano do ano 81 ao ano 96. É nessa ocasião em que ele precisa fugir da diocese de Éfeso e se esconder na ilha de Patmos, que hoje pertence à Grécia, no mar Mediterrâneo, onde ele vai ter as visões que vão redundar no livro do Apocalipse. E é exatamente nesse sentido que nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de ontem, diz: os homens vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas, sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quem lê o Apocalipse de São João percebe uma descrição detalhada daquilo que haveria de ser, já no tempo de São João e em todas as épocas, o grande sofrimento, a grande tribulação que a igreja haveria de experimentar na sua fidelidade a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São João morreu quase centenário, entre 96 e 100 anos de idade, durante o Império de Trajano. Ele fica escondido na ilha de Patmos até o anúncio da morte de Domiciano, o ímpio imperador romano que autorizou a perseguição, a mutilação, a prisão e a eliminação sumária de tantos cristãos, que já eram uma presença considerável em todo o Oriente, em toda a Ásia Menor, atual Turquia, e peguemos também Síria, Líbano, Israel, norte da África. Nós já éramos muitos no final do século I. E São João, que foi certamente o único apóstolo
que não morreu mártir. Os outros, segundo a antiquíssima tradição, todos eles derramaram seu sangue por causa de Cristo. Hoje os paramentos são brancos, porque ele morreu de idade avançada. Segundo narram alguns historiadores, idoso, quase centenário, era ajudado pelos cristãos, pelos seus diocesanos, a ir à igreja, ao templo, para celebrar o santo sacrifício da missa. Teve o privilégio de cuidar de Nossa Senhora em sua casa, na cidade de Éfeso, até ao fim da vida desta. Foi de lá que a Santíssima Virgem subiu ao céu em corpo e alma. Uma palavra brevíssima sobre o evangelho que nós acabamos de ouvir. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita e no dia da ressurreição, Maria Madalena, que é a primeira a quem Cristo ressuscitado aparece, no túmulo vazio, corre para dar a notícia aos apóstolos. Eles não acreditam muito, tanto é que querem ver in loco. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A ideia de Santa Maria Madalena é de que o corpo de Jesus havia sido roubado. Portanto, aqui não é o anúncio propriamente da ressurreição, se bem que Jesus disse para ela, Maria, e ela quis tocar nele. E Jesus diz, noli me tangere, não me toques. Vá e anuncie a notícia aos meus irmãos. Jesus não quis que ela o tocasse, diferentemente de Tomé, a quem ele disse, toque aqui minhas chagas. Mas Jesus diz a Tomé o que não diz a Maria por um motivo. E Jesus proíbe Maria de tocar em Jesus por outro motivo. Ela disse, Rabuni, que quer dizer mestre. Após a ressurreição, Jesus continua sendo mestre. Mas é mais do que isso, é Senhor. São Tomé tocou nas chagas de Jesus, mas disse, meu Senhor e meu Deus. Maria Madalena não disse Senhor, disse mestre. Por isso Jesus diz, não me toque. Após a ressurreição de Cristo, o toque na pessoa de Jesus é o toque da fé. E somente a fé nos leva a dizer, ele é o Kyrios, ele é o Senhor. Pedro e o outro discípulo, reparem como São João se autodenomina, o outro discípulo, vão ao túmulo. Os dois correm juntos. O jovem impetuoso, com mais saúde, chega primeiro, mas não entra no túmulo. Corre mais depressa que Pedro, mas não adentra. Em respeito à hierarquia, porque Pedro é o chefe, porque Pedro é o príncipe dos apóstolos, porque Pedro é o cabeça do colégio apostólico. Olhando para dentro, vê as faixas de linho no chão, mas não entrou. É o respeito do carisma à hierarquia da igreja, que também é um carisma. Pedro chega, vem correndo atrás. Entra, vê as faixas de linho e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, mas enrolado num lugar à parte, posto não com as faixas. Entra também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele vê e acreditou. Ele viu e acreditou. Prestem bem atenção. Quem primeiro entra é Pedro. Mas quem primeiro vê e acredita não é Pedro. Eu vou repetir. Entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. O texto não diz que Pedro viu e acreditou. O texto diz que Pedro entrou. Mas quem viu e acreditou foi João. Ele está falando do seu testemunho pessoal. São Pedro escreveu 2 cartas, sem dúvida alguma. Mas aqui estamos numa narrativa do próprio apóstolo e evangelista João. Olhemos então com o salmista para esse grande apóstolo e digamos, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos. Homens justos, alegrai-vos. Celebrai e bendizei seu santo nome. A fé que professais é a fé desses homens. O alicerce da vossa vida. A pedra fundamental, a pedra que os pedreiros rejeitaram, é Jesus. Tu edificaste tua vida sobre ele.
Ele é o alicerce da tua existência. Mas não esquece jamais, esta fé te chegou graças ao testemunho deles. Graças àquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles apalparam, o verbo da vida. E graças ao heroísmo deles, à bravura deles, ao amor a Jesus e à coragem, por obra do Espírito Santo, de transmitir a todas as nações, no caso São João, a milhares de quilômetros de Israel, na cidade de Éfeso, juntamente com todos os apóstolos que se espalharam em várias partes do império. Eis a fé que eles anunciaram, da qual eles foram portadores e graças à qual nós hoje professamos o mesmo que eles professaram. Deus seja louvado por esses alicerces, por esses fundamentos. E Deus seja louvado pela pedra que os pedreiros rejeitaram e que se tornou para nós, para a igreja e para todos os homens, a pedra angular. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.